Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês os mecanismos de reação envolvendo a polimerização, tá? E a primeira polimerização que nós vamos ver, que vai ser dessa semana, né, do dia 4, vai ser a polimerização em cadeia, que é a poliadição, tá? E aí, dentro dessa poliadição, nós temos três mecanismos, que é o radicalar, o catiônico e o aniônico. Então, nós vamos estudar detalhadamente cada um deles. E ao final do vídeo, vocês vão ter exercícios para praticar o que vocês aprenderam na aula, tá ok? Então, na radicalar, nós temos o processo de iniciação. Esse processo de iniciação, né, eu vou utilizar um iniciador. O iniciador utilizado, geralmente, ele é um peróxido. O que é um peróxido? É quando eu tenho uma ligação oxigênio-oxigênio, que é uma ligação mais fraca, tá? E quando exposto a uma radiação, eu consigo fazer a quebra homolítica. Então, o que é uma quebra homolítica? É a quebra em partes iguais da minha molécula. Então, quando eu quebro o meu peróxido, o que acontece? Um elétron fica com esse oxigênio e o outro elétron fica com o outro oxigênio, porque aqui nós temos dois, vocês estão vendo, ó? E cada um tem um elétron, tá ok? Então, eu tive uma quebra homolítica. Então, ó, eu tenho aqui um elétron, só vou marcar aqui pra vocês verem, ó. Eu tenho um elétron aqui e um elétron aqui. Quando ele quebra, né, o que acontece? Eu tenho um elétron de um lado e o outro elétron do outro lado, que é na outra parte do iniciador, tá? Qual é a função do iniciador na polimerização? É dar início a reação em cadeia para a formação do polímero. Nós sabemos que um polímero ele é formado por meio de uma reação de polimerização que faz o quê? Une todos os monômeros, né? Que são cadeias gigantes, que eu inclusive já falei bastante isso para vocês, tá ok? Então a primeira etapa é a quebra homolítica do iniciador na polimerização radicalar, tá? Bom, gente, então quando eu formei o meu iniciador, tá? Então, ele formou um radical. O que é um radical? Ele formou um sítio ativo. Por quê? Porque esse radical me indica que o meu peróxido que foi quebrado, ele precisa fazer uma ligação para se estabilizar. Porque a gente sabe que na química, as ligações são realizadas por conta de estabilidade, né? Aí, o que acontece, gente? A ligação dupla, uma das suas ligações, ela é fraca. Então, essa atração aqui que esse elétron, por querer fazer uma ligação, irá fazer, ele promove a quebra dessa ligação. Então, reparem bem, ó, aqui na ligação, ó, eu tenho um elétron, outro elétron e outro elétron, tá? Que a gente representa por meio de bolinhas. Então, quando eu coloco para reagir esse meu iniciador, que é um radical, tá? Em um recipiente contendo esse monômero aqui, ó, que é um monômero de um eteno substituído. O que é um eteno substituído? Quando eu tenho um substituinte ligado ao carbono, tá? Que pode ser qualquer substituinte aqui no caso. Geralmente, esse tipo de polimerização radicalar, ela ocorre entre etenos e etenos substituídos, tá ok? E a polimerização em cadeia, ela precisa que a minha molécula, o meu monômero, tem uma ligação dupla. Então, para que ela ocorra, geralmente eu tenho uma ligação dupla, tá ok? Porque essa ligação dupla vai se quebrar e aí, então, eu vou conseguir estruturar, formar o meu polímero. Então, percebam bem, gente, ó. Esse radical, ele vai colocar influência nessa molécula. E essa influência, porque ele precisa se ligar, faz com que a ligação dupla se quebre e fique simples. Só que reparem bem, ó, eu tenho dois elétrons em uma ligação que vai se quebrar. Um elétron, ele vai ser usado para fazer essa ligação com o meu radical iniciador, como eu coloquei aqui, ó. Então, ele se ligou. Então, um elétron que estava na ligação, ele foi utilizado para fazer a ligação com o radical iniciador. Porém, o outro elétron, reparem bem aqui na flecha, ó, ele fica onde? No carbono, tá? Então, esse carbono, ele forma um radical. Então, percebam que o radical faz o que com o monômero? Ele ataca e aí a ligação dupla se quebra, porque ela é mais fraca. E então, eu faço a ligação com o iniciador. Quando eu promovo a formação de um radical no meu monômero, então, dessa maneira, eu faço com que
esse radical ataque outro monômero e ataque outro monômero e assim sucessivamente, que eu vou mostrar para vocês na etapa de propagação. Então, essa primeira etapa é a de iniciação, na qual eu utilizo, né, só retomando, um radical iniciador que precisa se ligar, né, porque ele tem um elétron livre. Esse elétron que ele tem livre ali, para fazer a ligação, ele vai exercer, né, ele vai exercer aqui no monômero essa atração, né? E aí o que acontece? Ele faz com que quebre essa ligação. Então, quebrou a ligação, um elétron é utilizado para fazer a ligação com o meu iniciador e o outro elétron, ele fica na forma de radical, né? Nesse outro carbono. Bom, a propagação é o que eu acabei de falar anteriormente, né? Com esse radical formado, ele vai atacar a molécula do meu outro monômero, promovendo a quebra da ligação dupla, né? Onde eu vou ligar, né, essa molécula que tem o radical com o seu monômero, tá? E aí eu vou formar novamente um outro radical, tá vendo? Então, nesse processo aqui, ó, eu faço com que a minha cadeia vai crescendo. A etapa de iniciação, que eu acabei de passar pra vocês, é a etapa mais lenta, tá? Do processo. Depois de formado o radical, no meu monômero, eu já consigo promover o crescimento da cadeia. Então, sempre seguindo esse mesmo mecanismo, tá? O radical livre, ataca o monômero. Esse ataque promove a quebra da ligação dupla, onde o elétron da ligação dupla se liga a esse radical, né? E ao realizar essa ligação, eu tenho a formação de um novo radical. Então, percebam que eu tenho outro radical formado. Esse radical vai atacar outro monômero, ó, o monômero aqui, ó, e vai formar novamente essa cadeia. E eu coloquei esse etc, por que etc? Porque vai acontecer isso até eu ter a quantidade de monômeros que eu desejo, né? A característica do meu polímero que eu desejo. Então, esse processo vai se repetir até que ocorra a terminação. Então, é bem tranquilo. Vocês só precisam entender o porquê que acontece esse desencadeamento, né, de reações para que forme a minha cadeia. Por isso que nós chamamos de polimerização em cadeia, tá? Porque para eu formar a cadeia, eu vou polimerizando, né, monômero a monômero, e então eu consigo formar o meu polímero. Bom, gente, então a etapa de terminação é quando eu dou fim à minha polimerização. Então, anteriormente, a gente viu que o radical gerado no carbono por meio do seu iniciador, ele promove com que os monômeros se liguem, né, uns com os outros, formando, então, uma cadeia. Só que entendam bem que se essa polimerização continua sem uma terminação, muitas vezes eu não vou conseguir ter o meu polímero na propriedade desejada. Então, lembra que eu falei para vocês que o grau de polimerização, que é aquele N, que é o tanto de monômero que eu tenho ligado na minha molécula, vai influenciar nessa propriedade? Então, por isso, nós utilizamos métodos de terminação dentro desse processo de polimerização radicalar. Então, o primeiro é a terminação por combinação de cadeias. Então, percebam, é bem simples, né? Que eu tenho duas cadeias formadas, esse N me indica que eu tenho muitos monômeros que já foram ligados, né? Então, eu já tenho a constituição do meu polímero. E aqui, ó, eu tenho outra igual, ó, tenho duas cadeias iguais. Então, quando eu coloco ambas para reagirem, o que acontece, gente? Esse elétron aqui, ó, ele vai se ligar com esse elétron aqui, formando, então, uma ligação por combinação de cadeias. Então, vocês estão percebendo isso? Que um tem um elétron livre e o outro tem outro elétron livre. Os dois se ligam formando uma ligação simples. Então, esse é um método de combinação de cadeias para finalizar, né, terminar esse tipo de polimerização radicalar. Então, é quando eu junto, né, uno duas cadeias iguais que possuem radicais para formar uma ligação simples. Então, tá bem assim indicado aqui, tá esse N sempre indicando o grau de polimerização das duas, né? E aí, por meio dessa ligação, o que eu faço? Eu termino com o meu centro ativo. Então, percebam que nessa molécula aqui, ó, eu tenho um polímero formado, tá? Esse polímero não tem nenhum centro ativo, ele não tem nenhum carbono com uma valência livre, com elétron livre, né, um radical. Então, portanto, eu finalizo dessa forma a minha polimerização.
E aí, percebam que eu tenho um iniciador aqui, ó, no começo da minha cadeia e na terminação. Esses iniciadores, eles não influenciam nas propriedades dos polímeros, tá? Eles são utilizados unicamente para promover essa polimerização, essa ligação em grande escala de monômeros, porém, mesmo eles estando presentes na molécula, eles não vão interferir na propriedade do polímero. Tanto que os polímeros eles são representados só pelo seu monômero, porque é a única coisa que vai dar propriedade e característica para esse polímero, tá ok? Então, é só para vocês entenderem como que é o processo de terminação. Nós temos também a terminação por desproporcionamento. Essa terminação, ela se dá de qual maneira? Ao invés, né, dos elétrons, como na etapa de combinação de cadeia, eles se combinam, né, se unem. Neste caso, o que vai acontecer? Esse radical aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios aqui, né? Ó, eu vou colocar ele aqui em cima, ó, só para vocês entenderem, tá? O que ele faz? Ele vai atacar um hidrogênio, tá ok? Ele vai atacar o hidrogênio. Quando ele ataca o hidrogênio, olha aqui o que ele forma, ó. Ele fica CH2, o que antes era CH2 e tinha um radical. Quando ele ataca o hidrogênio da outra molécula e se liga o hidrogênio, olha como eu vou ficar, ó. Montei o meu polímero, não montei? Então, a terminação do polímero vai ser CH2, CH2. Já na minha outra molécula, o que acontece? Notem que quando ocorre esse ataque, aqui, ó, sobra um elétron nesse carbono. Um elétron livre. O que acontece, então? Esses 2 elétrons, eles voltam a fazer uma ligação dupla, tá vendo, ó? Eu tinha aqui o quê? Só um hidrogênio, porque o outro hidrogênio tá aqui, correto? De uma molécula. Já essa molécula aqui, ó, eu fiquei com um elétron livre aqui e outro elétron livre aqui. Então, o que acontece? Eles vão se juntar e formar, então, uma ligação dupla. Tá vendo o que é esse desproporcionamento? Então, uma molécula reage com a outra, mas de forma diferente daquela forma apresentada pela combinação de cadeias, tá? Então, esse radical ataca o hidrogênio, forma uma ligação aqui com o hidrogênio, formando o CH2, estão vendo, ó? Já esse daqui, eu tenho, pela quebra da molécula e eu não ter mais o hidrogênio aqui, eu fico com um elétron na ligação livre. Esse elétron, ele se junta ao outro, né, que tá livre também nesse radical e forma, então, uma ligação dupla, correto? Com o hidrogênio aqui, ó, que um hidrogênio desses já foi para outra molécula, então, eu tenho a terminação dessa maneira, tá vendo? Então, a terminação se dá quando eu não tenho mais nenhum sítio ativo. E, por fim, a terminação de reação com impureza. Então, essa impureza, ela é adicionada, né, na reação para que o meu radical reaja, então, com a impureza. Porque o objetivo sempre da terminação é o quê? É finalizar o radical, porque quando eu não tenho radical, então eu não tenho mais a formação da minha cadeia polimérica, tá? Então, sempre, qualquer reação de terminação, na etapa de terminação, é para que se interrompa esse crescimento da cadeia por meio do radical que foi formado lá na iniciação. Então, pessoal, ele reage com a impureza se ligando à impureza, tá? Essa impureza pode ser qualquer substância que eles vão utilizar e que vão se ligar a essa cadeia. Tanto a iniciação ou o iniciador quanto a impureza não vão interferir nas propriedades da molécula, tá? O que vai dar propriedade? A quantidade de monômero, né? De, vamos dizer, séries repetidas ao longo do meu polímero, tá? Essas etapas que eu passei para vocês, é importante que vocês entendam como que é feita a formação desse polímero, tá? No exercício, vocês vão fazer praticamente a mesma coisa. O que vai mudar? A molécula que vocês vão fazer, tá ok?